A minha pergunta hoje para você é reflexiva. Quem você deixou de ser quando cresceu? Ao longo da vida, a gente deixa de ser aquilo que na infância tinha de mais lindo, de mais habilidoso, de mais gostoso. Eu adorava aprender algo novo. Eu entendi que aprender era como se eu ficasse independente, sabe? E me encantava aprender, eu queria aprender. Embora que eu não precisasse naquele momento, mas eu queria aprender. Quem me conhece sabe que eu gosto de um cafezinho. E lá atrás eu gostava de aprender, mas eu queria fazer do meu jeito. Do meu jeito. O que acontece? Recente, aqui onde eu moro, eu ando muito de bicicleta. Então, assim, uma ciclista que gosta de passear e tudo mais. Comprei recente uma garrafinha, ela é bem pequenininha. Né? Aqui eu ponho água quente, tem uma maior que eu ponho no baúzinho da minha bicicleta. E serve só pra encher ela, e ela eu vou tomando meu cafezinho. Lembra que eu falei do meu jeito, fazer as coisinhas do meu jeito, criatividade e tudo mais? Aí o que eu fiz? Dentro desse saquinho, eu tenho chá e tenho os cafezinhos que eu solúvel, que eu mesmo fiz. Mas por que eu tô trazendo isso nesse vídeo? Sabe aquela criança criativa que faz um desenho pela primeira vez, vai mostrar pros pais? E aquele adulto também, diante da vida dele, né? Faz descaso. Então, é como se aquela flor murchasse a cada crítica. E você vai se perdendo. E você vai se quebrando, se moldando para caber em caixinhas que não foi você que criou. E ao longo da vida, chega na vida adulta, que você se depara com o vazio existencial. Por quê? Porque você se perdeu. Você pegou trajetos que não foi escolhido por você, que não serve para você. Quantas pessoas em profissões que é um saco acordar, sair de casa para poder fazer aquilo. Quantas pessoas olha a vida de alguém na internet e sente um palpitar no peito, às vezes uma angústia, porque essas pessoas se perderam, deixaram de ser quem elas eram na medida que elas foram crescendo, foram se enquadrando em crenças limitantes que não é delas, foram se enquadrando em padrões que não foi elas que construíram. E ao longo desse percurso, a conta é alta. Eu tive uma conversa que eu me permiti acessar a minha vulnerabilidade, coisa que me incomodava. Eu cheguei pra pessoa e falei, mostrei, né? E a pessoa veio falar comigo o que era, enfim. Aí eu falei, olha, normalmente eu não falo. Eu observo as suas palavras e as suas atitudes. Se for coerente, ok. Mas se não tiver coerência, muitas das vezes, uma mentira, ela anula 10 verdades ditas. E eu tô me permitindo porque, como eu quero resultados diferentes, é preciso, eu sou ciente que eu tenho que ter atitude diferente, né? E pós aquela conversa ali que me incomodou, que foi difícil pra mim, porque quem me conhece sabe que eu sou a durona, sabe que eu sou a tô nem aí, sabe que eu, tipo, eu sou aquela pessoa que diz assim, alguém chega pra você e fala assim, vou embora, tchau, amanhã vai fazer 2 dias. Correr atrás, sabe de onde veio isso? Abandono, no meu caso, paterno, né? Quando eu escutei
minha mãe falar pro meu irmão, seu pai foi embora, veio dentro de mim uma sensação como se eu fosse uma águia voando, liberdade. Aí eu te pergunto, como que uma criança de 7, 8 anos assimila isso? O nosso cérebro, ele faz generalização. Pega um evento e generaliza. Então, quando aquela pessoa que seria uma hierarquia para mim, no meu caso, o pai, né? Ele largou, abandonou o papel dele, eu me senti livre. Falei, na vida, ninguém mais me manda. Isso é bom? É ótimo. E nem abro mão disso. Mas nem tudo é flores. Ao longo do tempo eu percebi quantas coisas na vida eu abandonei. Quando, sabe a generalização que eu te expliquei? Ao mínimo entender do meu inconsciente que aquilo não estava no meu domínio e que eu poderia perder aquilo, a minha mente, ela trabalha com os ganhos. Ela trabalha com os ganhos, então eu observo o que, que eu ganho, o que, que eu ganho. Ah, eu vou perder isso aqui, beleza, então o que, que tá no meu controle? Então eu vou fazer isso, então eu fico planejando. Eu tenho uma necessidade alta de planejamento. Apesar de que eu falho muito na execução, mas eu tô desenvolvendo isso, óbvio. E quando alguém, exemplo, no relacionamento, que eu percebo que alguém se afasta, que alguém tá. Tá. Quem quer ir não quer ficar? Ok. Ah, mas não dói? Ah. Você nunca sentiu do dente? Dor de dente dói, sabia? Dói, eu senti na infância. E assim, sobrevivi. Não é sobre doer, é sobre o que você faz com aquilo que te fazem. Vai doer? Vai. Tá no seu controle? Não. O grau de importância que quem tá indo dá pra você é zero. Então, reciprocidade? Um brinde? Hum. E por mexer na minha vulnerabilidade, nesse momento eu tava de bicicleta e houve um eventual, tipo assim, minutinhos depois, tá eu batendo boca na rua, com o pedestre batendo boca. Eu me perguntei, ai, como assim, foi? Ei, se respeita, batendo boca. Mas foi um gatilho. O gatilho de uma atitude, que aquela atitude poderia causar generalizou para perca, para abandono, tudo, mas generalizou. O nosso cérebro, ele generaliza. Sabe uma criança? Você chega pra criança e traz um pincher para ela e fala, olha, isso aqui é um au-au. A criança entendeu que é au-au. Amanhã, essa criança vê um dog alemão e ela vai dizer o au-au, porque ela generaliza. O nosso cérebro, ele faz a mesma coisa, generaliza. Então, quando você foi traído, se sentiu, que muitas das vezes a gente se sente, não quer dizer que a pessoa tá fazendo, se sentiu traído, então tudo aquilo, tudo, quando vai generaliza. E na vida, para essa pessoa, o filtro de visão dela normalmente vai ser que todo mundo vai trair. Até que prove o contrário, todo mundo não é uma pessoa tão boa assim. Por que ser tão boa assim? Vai trair. Humilhação, traição, rejeição, abandono. Eu sempre esqueço uma. São 5, né, diante desses estudos. E na vida isso, sabe? E sobre o abandono, que foi um dos meus, eu abandonei tantos projetos, tantas coisas. E depois eu falei, gente, você olha para trás e cadê a construção? A questão é, lá na frente, vida adulta, a conta chega e você, às vezes, corre o risco de perder o sentido da vida. E você olha para trás e fala assim, tudo isso que eu construí não era o que eu queria. Você ouviu falar a historinha de subir o Everest errado? Quantas vezes você teve que picotar pedacinhos de você para se enquadrar em hierarquias que não foi você que criou? Sabe aquela historinha de não faça isso, não diga isso, para a pessoa lá não ficar triste, sendo e você? Oi, e o que você tá sentindo? Não conta? E o que você acha sobre? Não conta? Tem gente que chega pra mim e fala assim, exemplo, eu gosto de café, come café do lado um pouquinho, né? Cafezinho? Eu chego pra pessoa e falo assim, a pessoa não gosta de café. Aí eu, não, vamos tomar um café. Não, amor, sabe o que acontece? Eu não gosto de café. Você toma seu café, eu tomo minha água, meu chá, seja lá o que eu gostar, e tá tudo bem, e a gente se ama e se respeita do mesmo jeito.
Não, você sabe, olha, se quer arrumar um problema comigo, você vem com essa história de você tem que. Eu não tenho que nada. Êxito. Aquilo que eu escolhi. Escolha minha. Se eu não escolhi, eu não tenho que nada. A não ser que seja um projeto e que para chegar lá onde eu quero tem um percurso. Aí sim, aquele percurso escolhido por mim, para eu ter aquele resultado, aí eu vou ter que ter disciplina, foco, estratégia e por aí vai. Entende que não é sobre o que o outro acha, o que o outro pensa, o que o outro é sobre você. Porque se não for assim, a conta vai chegar. Sabe aquele momento que você chega, deita no seu travesseiro e a sua mente viaja, um vazio existencial, uma dor profunda, sabe? Um aperto, ou até mesmo uma aceleração, uma falta de ar. Isso é o seu corpo pondo para fora as suas emoções guardadas, que você teve que guardar para agradar alguém, para ser aceito, para alguém gostar de você. Isso tem um preço. E muitas das vezes pode custar a sua alma. E você se prender em prisões emocionais, como essas que a gente conhece muito. Por que a gente está em plena, eu chamo de plena pandemia de prisões emocionais? Ansiedade, burnout, por aí vai, pânico, depressão. Lembra recente? Cadinho aqui atrás, a pandemia, ligava a televisão e só via destruição, morte, e a gente estava ali lutando com uma coisa que a gente não via. Isso traz insegurança, isso traz instabilidade, isso traz sensação de desamparo. E você tá com a sua amígdala ativada, você está com o seu reptiliano ativado, que você precisa correr ou lutar. Acúmulos de medo vai te trazer sinais, sensações, que hoje a gente chama de ansiedade. Lembra que eu falei da generalização? Então, tu passou um evento lá atrás que foi teve muito medo, você se sentiu desamparada, você se sentiu sozinho e não estava no teu controle, e, enfim, aquilo traumatizou, foi pro teu inconsciente, teu cérebro ele generalizou e você não precisa ir muito longe. Só em você imaginar algo que você venha perder, que não esteja no seu controle. Sabe quando você vai fazer uma prova, vamos pro básico, uma prova, e você fica, sabe, querendo controlar, sendo que, filha, a gente só vive o presente. Sabemos disso, mas aí quando você começa a pensar como vai ser, e se eu não passar, e se eu não conseguir, e se isso, e se aquilo, você está alimentando o medo. O medo, ele é um sentimento como outro qualquer, ele só vem te deixar uma mensagem. E tu alimenta ele, tudo que a gente alimenta cresce, né? Tudo que a gente põe o foco cresce, não é verdade? E com acúmulos de medo, você tem uma ativação no seu cérebro reptiliano, no qual ele tem duas funções. Ou você está em perigo ou você está em segurança. Ele entendendo que você está com medo, ele entendeu que o cenário... Lembra que ele generalizou? Que o cenário é de desamparo, que o cenário é de medo. Ele generaliza com outras coisas que você já passou. E muitas das vezes é uma gotinha em relação àquilo que você já passou. Aí ele dispara adrenalina. Ele prepara teu corpo como se você fosse correr uma maratona. Não, maratona você até corre razoável. Mas é como se você fosse correr de um leão, correr de um pitbull raivoso. Então, teu corpo... Só que assim, você tá parado. Aquilo tira teu fôlego. Nossa, isso é apavorante. É o que eu chamo de prisão emocional. Entende? E quando você se conhece, quando você aprende a escutar o medo, quando você aprende a trazer o teu inconsciente pro consciente, entender de onde vem essas coisas, essa generalização, e que você entende que já cresceu,
E que não precisa ser de novo do mesmo jeito. E que hoje nós temos novos recursos. Enfim, quando você aprende a se escutar, a se acolher, aí sim, aí você tem o domínio disso tudo. E como eu te perguntei no início, quem você deixou de ser quando cresceu? Isso faz com que você termine lá na frente, olhando para trás, mas com uma dor tão profunda. As coisas que você mais queria na vida, você não construiu. Um exemplo muito nítido. Quando me perguntam se tem algum arrependimento, eu sempre fui a pessoa mega segura. E eu falo assim, eu sempre quis dizer que não. Não, foi sempre uma aventura, sempre... Mas tem um convite que eu tive no interior, tinha uma bandinha que tava fazendo e me convidaram para ser dançarina. E eu, por medo, já não consegui, medo, eu disse que não ia ter tempo, que estudar. Não, mas tem um mês para você aprender as coreografias. E quando eu lembro, meu coração fica apertadinho. Eu falo, tá tudo bem. Nunca mais eu deixo de fazer algo por medo. E nunca mais eu deixo de fazer aquilo que tá dentro das minhas escolhas. Quando alguém me pergunta, aí eu me pergunto, eu quero. Não, se não é não. Seja pra quem for. Se eu não quero, eu não quero. Se não faz sentido pra mim, eu não quero. E se a pessoa tiver respeito por mim, a gente caminha junto, sabe? E foi época em que, lá na infância, eu tinha que agradar os adultos para poder ser aceito, porque uma criança curiosa, uma criança, sabe, que não obedece, ninguém quer por perto. Mas agora a vida adulta é do meu jeito. Vida adulta é minhas escolhas. Vida adulta, enquanto eu estiver pagando os meus boletos, é do meu jeito. Não tem como. Não tem como. Então, assim, se o que você ouviu aqui nesse vídeo fizer sentido pra você, aí, beleza, entendeu que você deixou algo que você gostava de fazer pra trás. E agora o que faz? Quando você vai construir, compra uma casa, já tá construída, mas você quer fazer do seu jeito, você não precisa desconstruir, construir do seu jeito, é do mesmo jeito. Suas crenças, seus padrões, seus valores e tudo mais. Então, a terapia no qual eu sou formada, ela acessa o seu inconsciente, fazendo regeneração daquilo que ficou traumatizado, sabe? E aquilo que era pesado para você, quando você passa pela TRG, você olha assim e fala, tá, tudo bem, aconteceu, mas você sabe que foi pelos porquês dos outros, deram o que tinha que te dar, e tá tudo bem, e isso não precisa ser para sempre na sua vida, que agora é do seu jeito, que agora você faz, você escolhe e tudo mais. E você consegue levar a vida com mais clareza, com mais leveza, não precisa ser tão difícil. Ah, que a vida é difícil. Tudo que você vai fazer pela primeira vez, a nível consciente, vai gastar uma energia a mais do que aquilo que você faz, por exemplo, escovar o dente, lavar o cabelo, blá, blá, blá. Faz a nível inconsciente, ela não é difícil porque você já fez várias vezes, sabe? Tudo que você vai aprender pela primeira vez é difícil. Não é que a vida é difícil. É que tem coisas que você vai fazer pela primeira vez? Tem não. Tudo que você for fazer pela primeira vez, você vai usar mais energia. Então, se você entender por esse lado, se você observar com esse filtro de visão e dizer, não, é porque eu não sei, e tá tudo bem, eu vou errar as primeiras vezes. O erro, ele faz parte. Assim como o medo, ele só tá te passando uma mensagem, ó, tá vendo isso aqui? Me parece que você já passou por essa situação antes e você se deu mal. Então, ó, alerta. E se você começar a alimentar aquilo, não realmente, será que? Pronto, ele cresce. Ele vem te trazer um recado, só que aí fica vocês dois conversando, você dando ouvido, daqui a pouco, pronto. Já era. Entende? Então, eu, de coração, espero que, de alguma forma, o que eu te passei faça sentido pra você e você comece a olhar pra ti, a se acolher. Entende? E quando você sentir algo, sentir uma tristeza, qualquer sentimento, eu tô sentindo, você tem seus motivos para estar sentindo aquilo, e é seu. Esses motivos vieram de processo no qual só você passou, vieram de momentos que você esteve lá, sozinho. As suas emoções, ela é só tua. O teu sentimento, ela é só teu. Então, para que alguém te respeite, você precisa primeiro se respeitar. Quando você se respeita, sabe o que você quer, o que você merece, que você não abre mão, fica muito mais fácil falar não para tudo aquilo
que não serve para estar na sua bagagem no dia a dia. Por hoje é só. Se isso fez sentido, segue aqui o canal. Vamos junto. Vamos aprender, vamos lapidar nossa autoestima, nosso amor próprio, a comunicação própria. Vamos? E se você diz, Flor, a vida tá tão pesada, tá tão dolorida, eu sinto tristeza, sabe? Como se fosse profunda, eu preciso de ajuda. Você pode procurar um profissional da saúde mental. Eu trabalho com a TRG, terapia de reprocessamento generativo, e nós temos muitos casos de pessoas que acreditam que era o fundo do poço e hoje estão livres, sentem suas emoções, sente que é super normal, mas não fica mais presa nas emoções que tinham antes. Vou deixar um link aqui, o link para você entrar em contato comigo, o link para você me acompanhar em outras redes sociais, é isso. Um beijo da Flor, da sua terapeuta emocional.